Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, antes de começar, eu gostaria muito de pedir a sua inscrição, o seu joinha, o seu like e no final do vídeo, se você gostar desse conteúdo, que você compartilhasse com pessoas que buscam conhecer mais sobre o mundo quatro rodas. Se tem alguma dúvida sobre qual carro comprar, principalmente o carro que não deverá comprar, esse conteúdo eu posto quase todos os dias aqui no YouTube e eu gostaria que também no final você deixasse a sua sugestão para que eu trouxesse vídeos que se identificasse mais com a sua opinião, com a sua posição em relação ao mundo quatro rodas. E hoje eu quero falar sobre 5 motivos para você não comprar o Nissan Kicks. Mas por quê? Fica comigo no vídeo. Não é difícil encontrar o Nissan Kicks pelas ruas aqui no Brasil ou conhecer alguém que decidiu colocar um exemplar desse na garagem. Afinal, estamos falando do 6º SUV mais vendido no Brasil nesse ano de 2023, em que eu estou gravando esse conteúdo. Nós já citamos algumas vezes aqui as suas principais vantagens e pontos positivos, como o espaço interno, o seu design e a confiabilidade da Nissan, que são itens mais do que suficientes para te fazer querer comprar um modelo como esse. Mas há também pontos em que o SUV precisa melhorar e já é escancarada a idade do projeto, que deve ter uma nova geração agora em 2025. Com isso em mente, eu separei 5 principais motivos para você não comprar o Nissan Kicks. Mesmo com diversas qualidades, existem alguns motivos que poderiam desanimar quem está de olho nesse modelo. Talvez seja por isso que a marca já prepara uma nova geração nacional com um motor turbo já para o ano de 2025. Ainda falta um pouquinho, mas não é um tempo tão distante assim. Mas o que podemos destacar negativamente no Nissan Kicks? Confira comigo. Começando com a dica de número 1, fuja da versão de entrada. Lógico, ao olhar para a tabela de preços do Nissan, já na versão 2024, você vai ficar animado com a pedida da sua versão de entrada. Afinal, poucos modelos do segmento partem de R$ 112.990, ainda que esse seja um preço até que justo. O problema aparece quando olhamos para o carro em si, a começar pelo visual externo. Nessa versão, a Active, o modelo vem com maçaneta sem pintura e rodas de 16 polegadas, o que é pior, de aço. Sim, ele ainda usa calotas, o que pode passar despercebido pelo visual similar à de uma roda. E já pulando para o interior, o primeiro impacto está no centro do painel, onde não existe qualquer sistema de som, como um simples rádio com Bluetooth, e muito menos uma central multimídia com espelhamento de celular. Meus amigos, isso não é muito comum no segmento. O T-Cross, por exemplo, da Volkswagen, faz algo parecido na versão, mas oferece a multimídia Composition Touch, num pacote opcional que sai por quase R$ 3.700, incluindo ainda a câmera de ré e sensor de estacionamento. E já o rival Creta, o Action, que ainda é um modelo de geração anterior, usa um sistema de áudio com rádio Bluetooth, entradas USB, controles no volante e 4 alto-falantes. Não é muita coisa, mas já melhora em relação à versão de entrada do Nissan Kicks. Mas outros concorrentes como o Nivus, o Tracker, o Renegade, o Pulse, o Fastback e até o Duster com câmbio manual usam uma central multimídia em todas as versões. E a lista de itens que a versão de entrada do Kicks não oferece ainda inclui alarme, faróis de LED, sensores de estacionamento, apoio de braço para o motorista, sensor crepuscular e iluminação de teto. O conjunto mecânico, que também não empolga muito. Se o Kicks estivesse alinhado com seus concorrentes numa pista de arrancada, você certamente saberia que ele não chegaria na frente dos seus concorrentes. Aliás, é provável que chegasse nas últimas posições. E o motivo disso é bem claro, ainda mais no momento em que os rivais buscam
propulsores mais eficientes, normalmente turbinados. Enquanto isso, o modelo da Nissan segue com seu motor 1.6 aspirado. Brincadeira, hein? Ele entrega ali 110 cavalos com gasolina e 103 cavalos com álcool ou com etanol, além de 15.2 ou 15.3 kgf de torque, respectivamente. E em si, tais números não ficam abaixo da maioria dos outros SUV, dos que eu citei aqui vendidos por aqui no Brasil. Mas isso fica mais evidente quando falamos sobre o seu câmbio. A transmissão usada pelo Kicks é do tipo CVT, que prioriza a suavidade e economia, esquecendo totalmente daquela pegada mais ágil, mais forte com torque. Ou seja, unindo o motor aspirado com esse câmbio, você já sabe qual será o resultado. E o último fator é que essa transmissão não tem trocas sequenciais para diminuir um pouco a sensação de lentidão. E falando também do desempenho, que é bastante fraco, relacionado ao conjunto mecânico que não empolga tanto. Então precisamos falar sobre o desempenho do Kicks. Aqui eu preciso dizer que se você gosta de sentir alguma emoção ao dirigir esse carro aí, esse carro não é a melhor escolha. Sua aceleração de 0 a 100 km é feita em longos quase 12 segundos, acima aí de 10.9 segundos do Tracker, dos 10.1 segundos do T-Cross ou dos 9,9 segundos do Nivus Volkswagen. Todos com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 marchas. Quando o carro está carregado, com peso, né? E devemos lembrar que ele tem espaço de sobra para passageiros adultos e muita bagagem, a história fica ainda pior, exigindo aí que o condutor pense bem antes de uma ultrapassagem. E o que conta ao seu favor é o seu peso, por volta de 1 tonelada e 100 quilos, mas ainda assim o desempenho chega a irritar um pouco em alguns momentos. Mas é a proposta do carro, mas isso precisa ser bem avaliado por quem prefere um modelo mais dinâmico. Falar do tanque de combustível, que é bem pequeno, espaço interno e os seus 432 litros do porta-malas contam a favor do Kicks quando o assunto é uma viagem mais longa, levando toda a família e algumas malas aí extras. Por outro lado, nesse mesmo cenário, surge outro problema, meus amigos, que seu tanque de combustível é realmente muito pequeno. O modelo do Nissan leva apenas 41 litros nesse compartimento. Um tanque que seria mais apropriado para um carro popular de pequeno porte e não um conhecido como SUV. Citando aí os mesmos rivais, lembrados que eu já disse aqui, o Tracker tem 44 litros, enquanto os outros rivais da Volkswagen chegam até 52 litros de armazenamento de combustível. E na prática, o que isso significa? Considerando que o Kicks faz 3,9 km por litro com gasolina na estrada, a diferença para o Chevrolet significa quase 42 quilômetros a menos de autonomia. E se ele tivesse um tanque do tamanho do T-Cross usado aí pela Volkswagen ou Nivus, ele rodaria quase 153 quilômetros a mais. Olha só, a central multimídia poderia ser maior. Já falamos que um dos problemas do Nissan Kicks é não ter uma central multimídia na versão de entrada, mas isso aparece como um opcional nas outras versões. O modelo da Nissan já vem equipado com o sistema de série. Mesmo assim, dá para dizer que ela não é a mais atualizada da categoria. A conexão com Android Auto, o Apple CarPlay, por exemplo, ainda exige um fio e isso é um incômodo que traz para quem quer usufruir desse opcional. E outro ponto é que o japonês não é muito conectado, deixando de lado uma conexão 4G nativa ou serviços de concierge, por exemplo. Tirando a versão de entrada, as próximas duas opções, o Active e o Sense, usam uma central com tela de 7 polegadas, enquanto as outras configurações, a Advance e a Exclusive, são equipadas com uma tela ligeiramente maior de 8 polegadas. Ou seja, podemos dizer que todas as versões do Nissan Kicks apresentam telas que poderiam ser maiores. A Nissan,
por exemplo, o Nissan Kicks, é um carro bem legal, mas tem alguns pontos que precisamos ficar de olho, você, antes de tomar a sua decisão de comprar esse modelo. O motor até que é bom, mas algumas pessoas acham que poderiam ser um ponto mais forte, principalmente em situações de aceleração rápida, em que você precisa. Isso não quer dizer que o carro seja ruim, ele ainda é confiável e funciona bem na maioria das situações. E outra coisa que algumas pessoas reclamam são aqueles barulhinhos chatos nos plásticos dentro do carro. Isso não é algo incomum em carros desse tipo. Só que seria muito legal se o Kicks fosse mais silencioso por dentro. Esses barulhinhos aí podem ser até muito chatos e atrapalhar a sensação de qualidade do produto. Além disso, algumas pessoas acham que o Kicks poderia vir com mais equipamentos legais. Lógico, eu também acho isso. Ele já tem várias coisas boas, mas para competir melhor com outros carros do mesmo preço, seria interessante se tivesse mais tecnologia e outros recursos aí extras. Mesmo com essas críticas, o Nissan Kicks ainda é uma boa opção para quem quer um carro confiável, bonito e ágil de dirigir. Se a Nissan continuar melhorando o motor, a qualidade dos materiais e os equipamentos, o Kicks vai continuar sendo uma escolha popular no mundo dos carros. Talvez pelo seu preço, pelo que traz de retorno, e não dá para exigir muito porque é um carro limitado ao preço. E se você gostou desse conteúdo, eu espero humildemente o seu like, a sua inscrição e que você compartilhe com seus amigos. Eu espero você no próximo vídeo para uma jornada interessante falando aí do mundo 4 rodas. Valeu, um abraço, tchau!